Para mim, dinheiro é liberdade. Liberdade para fazer o que imagino. Viajar pelo mundo com a minha própria companhia. André Rieu foi um homem louco o suficiente para falir e construir um palco. Mas, por trás das luzes brilhantes e da grandiosidade sinfônica, esconde-se uma verdade que a maioria jamais imaginou. Marjorie, sua musa de toda a vida, força silenciosa e esposa, planeja partir. O que levou Marjorie Rieu a se isolar no momento mais frágil do marido. Como este capítulo moldará o legado de um homem amado por milhões. Junte-se a nós enquanto exploramos como Marjorie Rieu se despede do marido após um diagnóstico devastador. Uma vida harmonizada pelo amor. Antes de conquistar um público mundial com apresentações lotadas e transmissões televisivas. André Rieu tocava violino quando criança aos Language Not Registered for Generation anos, sonhando com o sucesso. Aos Language Not Registered for Generation anos, André conheceu Marjorie Kaufman, então com Language Not Registered for Generation anos. Ela o ajudou a transformar suas aspirações musicais em realidade. Marjorie, que era doutora em literatura alemã, optou por manter-se longe dos holofotes. Sua presença jamais foi invisível, mesmo que ela se mantivesse fora dos holofotes, ao longo de Language Not Registered for Generation anos de parceria. Ela foi a figura central de Rieu na gestão da ópera, ao mesmo tempo que o apoiava em seu trabalho de difundir a tradição da valsa clássica em estádios modernos repletos de públicos diversos. Rieu fundou a Orquestra Johann Strauss em Language Not Registered for Generation e Marjorie esteve ao lado do marido como sócia e membro em pé de igualdade. Ela cuidava das operações comerciais de seu império em expansão, trabalhando com ele no planejamento de turnês de concertos em vários continentes, além de oferecer consultoria sobre cenografia e seleção musical. Rieu expressou repetidamente em entrevistas que Marjorie atuou como sua diretora editorial e criativa ao longo de sua vida. O método de colaboração entre eles envolvia contribuições iguais. O público sempre admirou o estilo único de André, com seu famoso fraque e movimentos teatrais no violino. No entanto, eles não faziam ideia de que suas ideias para concertos contemporâneos surgiam de conversas noturnas com Marjorie. Para ela, a música clássica deveria ser acessível a todos. Essa crença tornou-se o pilar central que guiou toda a sua empreitada. Embora seu progresso não tenha sido isento de problemas, Rieu alcançou a atenção da mídia mundial em Language Not Registered for Generation, quando construiu uma maquete completa do Palácio Schönbrunn de Viena durante uma turnê que ameaçou dizimar suas operações comerciais. Por meio de suas ações, Marjorie manteve a empresa próspera, solucionando seus problemas financeiros e reformulando seus roteiros de turnê, preservando assim o negócio. Sua perspicácia ia além dos números comerciais, pois ela naturalmente compreendia as preferências do público. Ela entendia perfeitamente quando intervir e quando deixar André seguir seu próprio caminho. Quando a orquestra cresceu e se tornou uma das maiores orquestras privadas do mundo, com Language Not Registered for Generation músicos, Marjorie manteve um ambiente acolhedor entre seus membros. Durante as viagens de ônibus da turnê, o grupo mantinha a tradição de comemorar os aniversários juntos. As tradições eram respeitadas. Todos os membros da comitiva do Rieu viviam e se apresentavam juntos como se fossem parte de uma grande família. Marjorie criou esse ambiente por meio de sua liderança sutil. A família Rieu residia discretamente em Maastricht, cidade natal, de ambos os membros da família. A família evitava ativamente expor seus filhos à atenção da mídia. Os jornais raramente os mencionavam em seus tabloides, pois priorizavam conteúdo relevante em vez de entretenimento chamativo. Quanto mais velha, Marjorie ficava mais se distanciava das responsabilidades ativas que desempenhava anteriormente. A deterioração da saúde de Rieu marcou o momento em que as atividades públicas de sua esposa chegaram ao fim. Os fãs notaram sua ausência. Diversas fontes próximas a ela confirmaram que ela se afastou propositalmente dos eventos por motivos de privacidade e dignidade. Após dedicar sua vida aos outros,
ela escolheu vivenciar seus momentos finais com serenidade e dignidade. Ela parou de frequentar os ensaios e encerrou suas atividades para se dedicar à gestão da turnê. Hill comentou em entrevistas como a ausência da esposa lhe causa dificuldades, tanto profissionais quanto emocionais. Marjorie foi mais do que sua esposa, pois colaborou com ele na construção de toda a sua vida. Suas conquistas na música, nos laços familiares e no companheirismo demonstram uma força maior do que qualquer declaração pública poderia expressar. Os problemas de saúde de André continuam a se agravar enquanto Marjorie se afasta dos holofotes. Que lutas médicas invisíveis ele vem enfrentando e como essas condições estão afetando sua trajetória profissional e seu lugar na história. A doença por trás das cortinas. Apesar de suas apresentações públicas sempre com um sorriso no rosto e excelência musical, André Hill já não desfruta da mesma invencibilidade que seus fãs acreditavam que ele possuía. Por trás das luzes do palco e dos aplausos está um homem lutando contra os efeitos do envelhecimento, da doença e da perda. Ele enfrenta esses problemas de saúde enquanto continua a construir a carreira que se tornou sinônimo de alegria. O ano de Language Not Registered for Generation trouxe uma grave infecção viral que comprometeu seriamente seu equilíbrio. A neuronite vestibular causa inflamação do ouvido interno, provocando sintomas como náuseas e tonturas, além de dificultar ficar em pé. Um conjunto sério de problemas para alguém na profissão de Hill, que exige controle corporal preciso. A doença impediu Hill de se apresentar por vários meses. Diversos shows foram cancelados e os ingressos reembolsados, demonstrando que uma doença grave pode afetar até mesmo o mais talentoso intérprete de valsa. A recuperação não foi rápida. Exigiu fisioterapia e repouso adequado para a cura. Marjorie ofereceu apoio inabalável durante sua doença, atuando como sua guardiã e cuidadora. Mas as cicatrizes deixaram marcas. Hill modificou sua agenda de shows, aumentando a duração dos intervalos entre as apresentações e optando por aceitar menos solicitações da mídia. Então veio a pandemia em Language Not Registered for Generation. Como todos os artistas, Hill teve que se afastar dos palcos. O adiamento indefinido das turnês e a interrupção das fontes de renda deixaram os fãs esperando sem respostas. As notícias sobre a saúde de Hill pioraram quando outros músicos tiveram que se adaptar para se apresentar virtualmente. Sua equipe médica o tratou de problemas respiratórios e exaustão muscular, enquanto permanecia fora das câmeras. Durante uma turnê de shows no México, em março de Language Not Registered for Generation Rio, contraiu um forte vírus gripal, o que o levou a cancelar diversas apresentações agendadas. Segundo membros de sua equipe, ele apresentava sintomas gripais. No entanto, fontes internas confirmaram a gravidade de seu estado de saúde. Seu filho Pierre relatou a experiência difícil de ver o pai debilitado, lutando para se manter em pé, nos bastidores, apesar de insistir em cantar algumas notas. Os fãs ficaram chocados. Especulações começaram a circular online. Estaria Hill lutando silenciosamente contra um câncer, complicações no fígado ou distúrbios neurológicos. Sua equipe optou por manter absoluto silêncio sobre seu estado de saúde. O tom das entrevistas recentes de Hill sofreu uma alteração notável. Ele discute seus pensamentos sobre legados, amor e o processo de preparação para o futuro. Durante as entrevistas, ele frequentemente usa o passado para descrever Marjorie, mas às vezes se interrompe para corrigir sua linguagem. As mudanças sutis em sua escolha de palavras se tornaram uma preocupação significativa entre seus fãs. Fontes internas confirmam que o estado de saúde de Marjorie é grave e coloca sua vida em risco. Surgiram também rumores de demência. Outros dizem que se trata de uma doença degenerativa. A família Hill, que antes se dedicava à música e encontrava alegria, agora enfrenta o ritmo dos cuidados paliativos. André continua canalizando suas forças restantes para a música. Seus shows recentes demonstram emoções intensas aliadas a performances genuínas e sem filtros. Através de suas apresentações musicais,
Ele homenageia aqueles que já partiram. Em suas apresentações, ele demonstra como manter a beleza, mesmo em períodos de escuridão. Durante suas performances, principalmente quando interpreta Maria ou o Danúbio Azul, os ouvintes se emocionam abertamente. O músico se despede delicadamente a cada nota musical. Ele aparece com menos frequência em eventos com a mídia. As entrevistas agora são pré-gravadas. Sua equipe seleciona cuidadosamente seus compromissos públicos para garantir o descanso adequado e manter um nível apropriado de interação. Os membros de longa data da orquestra agora oferecem apoio emocional e musical ao seu maestro durante esses momentos difíceis. Ryu continua, evitando discutir detalhes específicos sobre sua condição. Ele se recusa a transformar a doença em notícia, mesmo que envolva a si mesmo ou sua esposa Marjorie. Segundo Ryu, o espetáculo musical deve continuar. O público percebe que cada apresentação agora funciona como uma despedida. Cada ovação de pé se torna uma homenagem à arte de Ryu como intérprete ao mesmo tempo que honra a história de amor duradoura entre ele e Marjorie. Em meio às mudanças artísticas globais, André Rieu lidera uma transformação inesperada da música clássica rumo ao espetáculo popular contemporâneo. Mas como ele conseguiu iniciar essa jornada, reinventando a música clássica para todos? Conhecido como o Rei da Valsa, André Rieu dedicou décadas de sua vida a transformar a música clássica para o público atual. Através de suas apresentações enérgicas, repletas de humor e emoção, ele criou uma experiência de concerto vibrante que atrai multidões de diferentes idades e origens culturais. A reação inicial, negativa, dos puristas em relação à abordagem extravagante de Rieu não diminuiu seu impacto duradouro na música orquestral mundial. Ele nasceu em Maastricht, na Holanda, onde a música corre nas veias da família. Seu pai era maestro, então André recebeu formação clássica em música tradicional europeia. No início de sua carreira, Rieu percebeu que a música clássica tinha a reputação de ser intimidante e antiquada para a maioria das pessoas. Para mudar essa situação, ele criou um método de apresentação que combinava performance musical com arte performática para se conectar com o público. Sua missão era proporcionar aos ouvintes experiências emocionais profundas através da música. Ele integrou a elegância sinfônica ao prazer contemporâneo ao fundar a orquestra Johann Strauss em Language Not Registered for Generation. A orquestra interpreta composições clássicas como O Danúbio Azul, de Johann Strauss, e A Viúva Alegre, de Francis Lehár, em eventos que fogem da rigidez tradicional das apresentações com os músicos trajando vestimentas formais e em silêncio absoluto. O público se torna participante ativo dançando e rindo durante as apresentações ao vivo. Rieu expande suas apresentações, incluindo músicas de diversas fontes, como My Heart Will Go On, do Titanic, baladas populares e clássicos natalinos. Sua seleção musical diversificada atrai fãs que normalmente evitam música clássica. Seus shows seguem padrões teatrais, incorporando cenários extravagantes e iluminação ambiente, além de elementos narrativos. E com suas performances, Rieu conseguiu transformar seus concertos em encontros culturais significativos. A orquestra se apresenta em locais mundialmente renomados na Europa e na América do Sul, incluindo a Praça Friedhof, em Maastricht, o Palácio Schönbrunn, em Viena, e o Parque da Aliança, em São Paulo. Milhões de pessoas assistem às transmissões ao vivo desses concertos ao ar livre, que promovem a música clássica como uma forma vibrante e alegre, em vez de sua tradicional apresentação acadêmica e estéril. O alcance de Rieu se estende por territórios europeus e chega a áreas internacionais. Suas turnês musicais alcançaram todos os cantos da América do Norte e do Sul, bem como a Ásia e a Austrália. Sua capacidade de compreender o público em diferentes idiomas e culturas demonstra a natureza universal e global da música. Por meio de táticas inovadoras, incluindo encenações contemporâneas e ingressos acessíveis, Rieu trabalhou para eliminar as restrições culturais no acesso à música clássica. O ambiente do concerto
contrasta fortemente com os eventos tradicionais de música clássica. Ryu reinventou os concertos de música clássica ao integrar elementos da música tradicional com aspectos do entretenimento contemporâneo. Seus esforços artísticos trazem composições clássicas para ouvintes contemporâneos que acreditam que a música pertence ao passado. O artista musical alcançou vendas mundiais de Language Not Registered for Generation, milhões de discos, enquanto seu canal no YouTube tem centenas de milhões de visitantes. Que lições podemos aprender com esse avanço duplo na narrativa através do cinema e da música em relação à liderança global do entretenimento e de que maneira ele retribuiu ao público um visionário no palco? O sucesso de Ryu na indústria musical não se deve apenas ao seu talento musical. A combinação de sua notável técnica no violino, sua abordagem de liderança estratégica e seu pensamento empreendedor o consolidaram como uma força transformadora na música clássica contemporânea. Sua regência diverge dos protocolos sinfônicos tradicionais, pois ele baseia sua liderança em princípios de harmonia, tanto musical quanto social. Desde a fundação da orquestra Johann Strauss em Language Not Registered for Generation, ele tem se empenhado em estabelecer uma atmosfera coletiva singular dentro da orquestra. A orquestra funciona tanto como um corpo de execução musical, quanto como um grupo coletivo, unido pelo respeito mútuo e pela paixão musical compartilhada. Sua liderança abrange elementos que vão além da orquestração. Sua gestão empresarial reflete a mesma abordagem inovadora que define seu trabalho artístico. Desde o início, ele compreendeu que a estratégia comercial seria crucial para expandir sua organização musical. Reconheceu que a música clássica precisava de mais do que salas de concerto tradicionais para prosperar. Assim, projetou espaços de apresentação maiores que pudessem acolher um público mais amplo. Seu modelo de turnês, com estratégias de criação e produção de merchandising, demonstra sua expertise financeira. Seu negócio abrange gravações DVDs e transmissões ao vivo, além de atividades de turnê que consistentemente alcançam posições de destaque nos relatórios de receita de shows em todo o mundo. Ele destina uma parte substancial de seu orçamento a projetos sociais e iniciativas educacionais. Ryu apoia escolas de música, financiando doações de instrumentos e também projetos sociais que proporcionam acesso à música para jovens em situação de vulnerabilidade. Sua crença de que a música pertence a todos como um direito natural e não um privilégio exclusivo impulsiona seu trabalho filantrópico. Mesmo diante de contratempos, doenças e dificuldades financeiras, durante grandes projetos, ele continuou produzindo apresentações musicais alegres e inclusivas. Para Hear, a música deve evoluir junto com as experiências do público. Sua abordagem criativa, aliada à adaptabilidade, salvou uma forma musical que muitos acreditavam estar obsoleta. A questão mais profunda permanece como o sistema de crenças de Ryu sobre alegria, combinado com resiliência e amor, impulsiona sua expressão artística, bem como sua vida diária. Sua música, seu significado e sua humanidade. Segundo, Ria. A música serve tanto como uma prática religiosa e espiritual, quanto como uma experiência profundamente emocional. Suas performances musicais derivam de sua crença de que a música possui um poder transformador para curar e elevar a vida das pessoas. Seu sistema de crenças se torna visível tanto na organização de seus concertos quanto na seleção de seu repertório. Com a participação do público, ele busca criar um sentimento de comunidade em cada uma de suas apresentações. Seu palco se torna um espaço compartilhado onde ele se concentra em unir as pessoas. A experiência musical combina histórias com risos, ao mesmo tempo que promove a interação entre artistas e espectadores. Ryu declara constantemente em suas entrevistas que a música foi sua salvação em momentos difíceis, além de ser a força que conecta as pessoas transcendendo barreiras linguísticas e circunstâncias. Cada concerto proporciona um efeito terapêutico ao público. Ele escolhe peças musicais que despertam memórias coletivas e tocam as dimensões emocionais mais profundas.
É do tipo que deixa músicas como Ode à Alegria, You'll Never Walk Alone e Hallelujah de lado e as coloca estrategicamente em seus concertos para criar uma poderosa progressão emocional para o público. Ao longo de sua vida, seu casamento com Marjorie tem sido seu alicerce emocional acima de tudo. O vínculo de décadas entre Rio e sua esposa Marjorie demonstra a conexão harmoniosa que ele defende através de suas apresentações musicais. O apoio da esposa, em momentos difíceis, demonstra a resiliência que moldou sua personalidade. Ele tinha uma visão humanista da vida expressa através das funções morais da arte. Ele apoiava a inspiração e o conforto, cultivando um senso de humanidade compartilhada. Sua crença no poder do otimismo guiava suas atividades filantrópicas, que incluíam a organização de espetáculos beneficentes para auxiliar vítimas de desastres e o apoio financeiro a iniciativas de saúde, programas educacionais para crianças e assistência a refugiados. A pandemia global fez com que as apresentações ao vivo de Rio ganhassem um significado ainda maior. Rio ofereceu conforto ao seu público por meio de shows gravados e apresentações digitais durante a pandemia, quando todos os eventos ao vivo haviam sido suspensos. Através de cartas e mensagens online, seus fãs compartilharam sua gratidão por como sua música os aliviou em momentos de distanciamento social e luto pessoal. Em sua resposta aos fãs, ele afirmou que os artistas devem sempre manter sua presença marcante, especialmente em tempos difíceis. Embora mantivesse uma boa imagem em frente às câmeras, este artista, na verdade, teve mais do que o suficiente desavenças, mas apenas uma quase o destruiu. Aqui está ela. Conflitos nos bastidores. A trajetória para se tornar o rei de Walt Disney lhe trouxe fama internacional, bem como intensos conflitos nos bastidores. Apesar de seu notável carisma no palco e espírito otimista, suas extravagantes apresentações e sua música alegre e melodiosa escondem episódios inesperados de fortes desentendimentos e discussões acaloradas. Sua carreira foi marcada por esses confrontos incomuns, visto que ele conciliava os papéis de inovador musical e executivo de negócios. A disputa interna mais significativa que enfrentou durante sua trajetória surgiu entre seus colegas de trabalho na empresa e os responsáveis pelas finanças. Os desentendimentos internos emergiram quando ele se preparava para sua ambiciosa turnê, que incluía uma réplica em tamanho real do Palácio Schönbrunn, em Viena, em Language Not Registered for Generation. A construção do palco para esta produção representou um dos mais dispendiosos da história dos concertos de música clássica, pois exigiu milhões de euros. A produção do concerto de música clássica tornou-se um dos eventos mais caros da história da música, devido ao elevado custo da construção do palco. Os membros da sua equipa expressaram reservas quanto ao seu conceito revolucionário, que combina música com elementos teatrais. Os consultores financeiros, juntamente com os planeadores logísticos, demonstraram preocupação após calcularem os riscos do projeto. Criar o palco gigantesco para essa apresentação trouxe dificuldades em termos de movimentação e direção. Além disso, o orçamento inicial os obrigou a manter altas vendas de ingressos para recuperar os custos. Segundo seus funcionários, ele se recusou a ceder mesmo com o crescente ceticismo. O debate interno na organização se intensificou até que alguns membros da equipe começaram a considerar a demissão. Apesar de todas as preocupações, Rio prosseguiu com a turnê, embora isso envolvesse riscos significativos. Vários membros de sua equipe de gestão renunciaram por discordarem da abordagem financeira adotada. Essa disputa se tornou um ponto crítico para Rio como empresário. O sucesso da turnê salvou sua empresa da falência. No entanto, a tensão e o estresse do empreendimento quase esgotaram os recursos da sua organização. Em entrevistas posteriores, ele confessou que a construção do palco Schönbrunn levou seus limites artísticos e empresariais ao extremo. A experiência o ensinou sobre o impacto disso nos recursos da equipe. Por isso, ele prometeu usar uma abordagem equilibrada em seus próximos negócios. É verdade que houve muitos confrontos com outras pessoas ao longo de sua vida até hoje. Infelizmente, o tempo não nos permite aprofundar isso. Rio
Provou ser digno de seu título e ninguém conseguiu destroná-lo até agora. Mas, quem sabe, o que o futuro reserva? Você acha que algum de seus filhos tentará seguir os passos do pai, e mesmo com todo o esforço, ele poderá ser substituído? Ou será que já foi? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Clique também no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.